Então eu vou partir das principais diferenças entre o catolicismo e o Islã, tá bom? E eu vou falar também das semelhanças entre as duas, tá? As semelhanças, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que Deus enviou profetas e mensageiros ao longo da humanidade para trazer orientação para a humanidade. Entre esses profetas e mensageiros a gente tem, por exemplo, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Salomão. E aí agora entra a primeira diferença. Um dos principais profetas e mensageiros no Islã é Jesus. Então essa é uma das principais diferenças. Enquanto no cristianismo você tem Jesus numa figura de semideus, às vezes filho de Deus ou às vezes Deus, certo? No Islã a gente considera ele como mensageiro, um dos principais mensageiros de Deus. Com certeza foi, né? Perfeito. E Jesus nós dizemos no Islã, no Alcorão, que ele nasceu de forma milagrosa, ou seja, da Virgem Maria. Capítulo 19 do Alcorão se chama Maria, e Maria foi a mulher mais virtuosa que pisou na terra, certo? Nós acreditamos também que Jesus, ele realizou milagres com a permissão de Deus, assim como outros profetas realizaram milagres também com a permissão de Deus, certo? Então essa é uma das principais diferenças, mas nós não dizemos que ele é Deus, ou filho de Deus, ou semideus. Mas sim um profeta e mensageiro, uma pessoa escolhida por Deus, apontada por Deus, virtuosa. E também nós acreditamos no retorno de Jesus, perto do fim dos tempos que ele retornará. Outra grande diferença é o conceito da trindade versus o monoteísmo puro. No Islã a gente tem o conceito de monoteísmo puro, que significa nós acreditamos em Deus único. Ele é um só, ele não é 3 em 1, ele é apenas um. Ele é independente, ou seja, ele não depende de ninguém. Ele jamais gerou ou foi gerado. Ele não tem pai, não tem mãe, não tem filho. E ninguém é comparável a ele, nem nos atributos dele. A gente acredita que Deus existe, porque assim, uma coisa da pessoa, de dentro da pessoa, né? Porque é difícil, né? Perfeito. Você colocar uma pessoa, a gente fala uma pessoa, mas veja só, não tem como definir Deus como algo tão assim. A gente está falando do Criador do Universo. Sim, não tem como. Então eu falo, às vezes eu penso assim, tem muita gente que não acredita em Deus. Sim. Acha que isso aí por mais que ele não esteja mais vivo hoje, né? Que o mundo é o mundo e tal. Mas eu acredito, eu não sei nem explicar por quê. No Islã, na religião islâmica, a gente tem um conceito que se chama fitra. Fitra é uma predisposição natural que todo ser humano nasce com ela para reconhecer o Criador. Então o profeta Muhammad, ele diz, todo ser humano ele nasce com essa predisposição natural, e aí a sociedade e os pais dela mudam ela para ser hindu, mudam ela para ser qualquer coisa, mas o conceito principal é que Deus é único. Ele é um só, e nós não dizemos que ele é 3 em 1, porque ele é único. E então exatamente. Você também acredita nisso? Eu acredito, porque eu não sei, assim, eu não tenho as palavras como você, né? Mas eu acredito que Deus existe. Que Deus existe, acredito também que vai acontecer alguma coisa, se Deus vai, Jesus voltará. Perfeito. De alguma maneira, eu gostaria de conhecer o Alcorão. Parece que é assim, uma coisa natural da pessoa, acreditar ou não. Mas você acredita que Deus é um só ou que ele é 3 em 1? Perfeito. No seu caso, só o Pai seria Deus. Sei que essa situação. Se ele é o único que não fala que Jesus é filho dele, então ele não é
Pai, Filho e Espírito Santo, entendeu? E se a gente, eu concordo com a senhora, se a gente analisa a Bíblia, várias pessoas são chamadas de filhos de Deus ao longo da Bíblia. Adão é chamado de filho de Deus ao longo da Bíblia. Davi é chamado de filho de Deus ao longo da Bíblia. Porque esse apelido de filho de Deus não é filho de Deus literal, mas sim uma pessoa, é uma pessoa, não necessariamente como mensageiro, mas uma pessoa que é submissa a Deus, que pratica o bem. Assim como se você encontrar uma criança na rua e você for falar com ela, você vai falar para ela filho. Não significa que ela nasceu de você, mas é uma forma carinhosa de chamar ela. E quando a gente analisa a própria Bíblia, Jesus nunca falou que era Deus. Pelo contrário, em João 17,3, Jesus ele diz, ele está conversando com o Pai e ele fala: esta é a vida eterna, e que reconheçam a ti só, o Pai só, como o único Deus verdadeiro. Se o Pai é o único Deus verdadeiro, então ninguém mais é Deus. E aí, a última diferença, talvez, das grandes diferenças, é sobre a figura do profeta Muhammad, que é Maomé aqui, que se fala em português. Que no cristianismo ele não é considerado um profeta, mas nós muçulmanos dizemos que ele é o último profeta e mensageiro enviado por Deus e trouxe a última mensagem de Deus para a humanidade, que é o Alcorão. Então, fica à vontade, fica à vontade. Então, e nós não acreditamos apenas por fé cega. Nós temos evidências de que o profeta Muhammad de fato é um profeta verdadeiro, certo? A vida dele, por exemplo, é um exemplo disso. Ele não era um mentiroso. As pessoas conheciam ele por o confiável, o verdadeiro. Exato. Exato. O Alcorão, ele diversas vezes, ele fala que o Satanás, ele é o inimigo do ser humano, certo? Ele é o inimigo do ser humano, certo? E quando a gente analisa, por exemplo, a figura de Jesus no Alcorão comparada com a figura de Jesus na Bíblia, a gente tem, por exemplo, o Alcorão, ele fala que Jesus, ele é abençoado onde quer que ele esteja. Ele é abençoado onde quer que ele esteja. Mas às vezes a gente olha versículos na Bíblia, por exemplo, Gálatas 3,13, ele fala que Jesus é maldição. Posso te mostrar? E você concorda comigo que Jesus é abençoado? Quando você for pesquisar sobre ele, pesquisa ou na internet, ou em matricial. Vamos lá. Profecias que ele fez. Pesquisa os milagres que ele trouxe no Alcorão. Aqui, ó. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Quem que se tornou maldição? Jesus. Então, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, desculpa. Ou seja, a Bíblia aqui está falando que Jesus é maldito ou amaldiçoado, porque ele se tornou maldição. Agora compara com o Alcorão. O Alcorão, ele fala Jesus, ele é abençoado onde quer que ele esteja. Então, olha a diferença de tratamento que o Alcorão tem e a Bíblia tem. Por que que isso acontece? Essa Bíblia é católica ou evangélica? Não, essa Bíblia é evangélica. Evangélica. É como que é King James em português? Rei Jaime. Rei Jaime ou Rei Tiago? Não me engano, é Rei Jaime. Rei Jaime. Essa daqui é uma Almeida, tá? Essa é a Almeida? Ah, tá. Mas é a tradução do... Almeida 21. Almeida, tá bom. Então, por que tem essa diferença? Porque o Alcorão é a palavra de Deus. Deus nunca falaria que Jesus
é amaldiçoado ou maldito. Enquanto que a Bíblia é a palavra do ser humano. Então, por isso que a gente fala, nós devemos seguir o que Deus disse pra gente seguir, não o que o ser humano disse pra gente seguir. A Bíblia contém partes que são verdadeiras, mas ela não foi 100% preservada. Ela tem adulterações humanas. Enquanto o Alcorão, ele é 100% preservado desde a sua revelação. E ele possui evidências da sua veracidade, que ele é de fato a palavra de Deus. Ele não tinha acesso a nenhum tipo de escolaridade. Realmente, fala tudo. O que eu penso 99%, né? Que eu penso no pensamento, né? Às vezes eu desconcordo também com o diabo, porque o diabo, eu penso assim, tem tanta gente que é o diabo, né? Nossa. Não é? Porque faz o mal, rouba, mata. Sim, tem pessoas que têm o mesmo comportamento de Satanás. Sim. Sim. Não é só uma única pessoa, tem muitas, né? Exatamente. E nós vamos morrer. E nós vamos ser julgados pelos nossos atos nessa vida. Espero que sim. Certo? Espero que sim. Não, com certeza. Eu tento, né? Porque a gente todo dia está tento fazer tudo certo. Né? Perfeito. Até agora eu acredito que eu me comportei. Perfeito. Entendeu? Porque a gente tenta, né? A gente não é perfeita, mas a gente tenta sempre estar no caminho certo. Perfeito. Eu convido a senhora, a estudar sobre o Islã. Sim. O muçulmano, para ele se tornar, a pessoa, para ela... Diga. Eu acho assim, o muçulmano fica quando tem aquele período que fala que a pessoa fica sem comer. O Ramadã. Isso. O mês do Ramadã é um mês do... Eu tinha amizade com um casal, né, que é turco, e eles tinham esse conceito, tudo. Eu acho que foi a melhor amizade que eu tive. Sim. Muitas pessoas falam que os amigos muçulmanos que eles têm são os mais generosos, os mais mais assim, tudo, tudo. Porque o Alcorão, ele traz isso pra gente. O Alcorão, ele traz isso pra gente. A pessoa ser generosa, ser a pessoa discreta, a pessoa pura que eu falo, né? Não pode ter a cabeça com maldade, essa coisa toda. Foi um prazer. Foi um prazer, viu? Muito obrigado, viu? Bom, viu? Boa sorte. A senhora está convidada a estudar sobre o Islã, agora você tem os materiais e a gente está aqui todo domingo das 10 a 1. Então beleza? Foi um prazer, viu? Vai com Deus. Tchau. Você